Nos anos 50, Registro acabava de ganhar um cidadão ilustre, alguém que daria vida aos céus. Apaixonado por invenções mirabolantes, um gênio atemporal, que de tanto simpatizar pelas alturas, foi morar no céu definitivamente, fazendo o Registro chorar há quase 40 anos. Você que é da nova geração, certamente já olhou para o alto, sem saber que aqui foi palco de alguém conhecido internacionalmente. Conheça agora um dos maiores registrenses de todos os tempos que esse município já viu, Alberto Bertelli. Entre os habitantes de Registro, houve um homem que se permitia voar mais alto, viver nas alturas, transpor espaços, barreiras e ficar mais pertinho do céu. Alberto Bertelli, um dos mais famosos aviadores que o Brasil já conheceu. Descendente de italianos, Bertelli nasceu em São Paulo a 3 de outubro de 1914. E já aos 8 anos, acalentava o sonho de voar, fabricando aviõezinhos e com eles alimentando a fantasia. Ele sabia que o menino voava apenas em devaneios, mas o homem iria voar de verdade um dia. Começou sua escalada rumo ao céu aos 23 anos, em 1937, na Escola de Aviação Camargo, em São Paulo. Em 1939, recebia seu brevet, habilitação para pilotar. Dali em diante, nada mais seguraria o homem sonhador. O espaço era o limite e o chão apenas o mediador comum entre a fantasia, a utopia, a ousadia, a supremacia e a realização de um anseio maior. Desde que o inglês George, no final do século XVIII, havia projetado um aparelho constituído de uma fuselagem, uma asa e lemes de direção, do francês Clement ter construído seu avião semelhante ao morcego e do brasileiro Santos Dumont ter realizado a proeza de voar sobre a Torre Eiffel, em novembro de 1906, o espaço deixou de ser um mistério intransponível para o homem. Bertelli aqui aportou em 1951. Inicialmente foi morar em Iguape e mais ou menos um ano depois veio para Registro. Naquela época, uma viagem para São Paulo era uma verdadeira aventura. Demorava cerca de 10 horas. Não tinha ainda indícios de construção de uma rodovia, o que só ocorreu em 1960, e havia ainda a necessidade premente de um meio de transporte mais rápido e eficaz. Bertelli, então, aproveitando a deixa, montou um táxi aéreo. E o negócio deu certo. Clientes como o advogado Pereira Lima, naquela época era novato na cidade, o lendário ex-prefeito de Registro José de Carvalho, Ivo Zanella, Pariquera-Sul, os engenheiros Regis Bittencourt e Rui Prado de Mendonça utilizavam-se dos serviços de Bertelli. O aviador transportava ainda materiais de construção para Iguape. Pequenos materiais como tintas e similares eram levados de avião para a ainda não famosa Barra da Jureia. Com a construção e inauguração da rodovia, Bertelli dividia seu tempo entre Registro e São Paulo. Tensionando aperfeiçoar-se em voo, começou a fazer acrobacias. Foi ele, um dos fundadores e componentes da famosa Esquadrilha da Fumaça, mais ou menos nos anos 40. Dada sua importância na equipe de aviadores, Bertelli recebeu o título único de piloto civil, perpétuo e honorário. Pilotando aviões como Piper Club, Taylor Graft, Stinson, Bonas, esse tinha o prefixo AHE, o nome dos 3 irmãos, Alberto, Hugo e Edmund. Cessna, Aeronca, Bucker, Muniz, Vaco, Luscombe, Motz e Kurtz, cada um tinha vários modelos. O aviador cortava os céus do Brasil e realizava manobras mirabolantes. Bertelão, como era conhecido entre a Irmandade, não obstante ser considerado um gênio em aviação, era um homem bastante humilde e simples, como todo ser humano especial, razão pela qual às vezes passava despercebido, mas isso não tinha importância para ele, afinal, conhecia de sobra sua capacidade como aviador. Teve uma vez, mais ou menos em 1975, em que ele foi para Lençóis Paulista reformar seu avião. Num determinado dia, deu um chego no aeroporto para apreciar o movimento, coisa e tal. Conversou com o dono do hangar, um tal de Simeone, contando certamente que adorava avião e gostaria de voar. Pouco depois aterrissava por ali o avião da FAB, Força Aérea Brasileira, prefixo T-25, pilotado por um tenente. O dono do hangar pediu então ao tenente que levasse para passear um homem que estava por ali, morrendo de vontade de voar um pouco. Tanto insistiu que o tenente resolveu atender. No caminho, Bertelli pediu ao piloto que deixasse guiar um pouco,
a qual o tenente respondeu que mais para cima ele deixaria o acompanhante pilotar o avião. Conforme havia prometido, o tenente deu o comando da máquina para Bertelli. O aviador simplesmente realizou um tunô, manobra que consiste em um giro de 360 graus na horizontal, coisa que raros pilotos ousavam fazer e que Bertelli fazia com perfeição. O tenente ficou de queixo caído com aquela performance de Bertelão. O homem que ele julgava leigo no assunto era mais do que brilhante e exímio na arte de voar. Nessa sua vida de aviador, Bertelli de vez em quando passava por poucas e boas, mas isso não metia medo no piloto, que ao invés de ser dominado pela máquina, dominava com sabedoria, talento e precisão. A convivência dele com a aviação era de puro sentimentalismo, e não aquela coisa automática, mecânica, própria dos pilotos que se prendem a restrições, regras e imposições da torre de controle. Bertelão adorava fazer coisas como encher o tanque do avião, limpar os para-brisas, enfim, tratava o avião com carinho. Numa dessas ocasiões em que ele passou por apuros, digamos assim, foi quando ele fez um carregamento de peixes em Cananéia. A carga iria para a Ilha do Mel, Baía das Laranjeiras, quase divisa com o Paraná. O aparelho de asa metálica, com capacidade de 500 kg, foi abastecida com 1.600 kg, o que equivale a 220% acima do permitido. Foi difícil, mas Bertelão conseguiu levantar voo. Outra vez, ele estava sobrevoando a cidade num voo de experiência, com um Stinson, aqui em registro, em 1970. Quando estava a 3.000 pés de altura, cada pé corresponde a 30 centímetros, o que significa 900 metros, estourou um tubo de pressão de óleo. O incidente fez com que a substância viscosa se espalhasse pelo escapamento, provocando uma tremenda fumaceira nos céus da cidade. Isso bastou para que o povo se assustasse, pensando talvez que o avião fosse cair. Mas que qual, Bertelão não se importou muito com o acontecido. Tratou de conduzir o enorme pássaro de prata rumo ao campo de aviação para aterrissagem. Falando-se ainda em susto coletivo, houve então um alvoroço na cidade. A Esquadrilha da Fumaça veio ao registro fazer uma apresentação apoética, numa ocasião especial, o casamento da filha de Bertelão, a Vera, dia 13 de julho de 1968. Ela unia-se em matrimônio a Ubirajara Costa, já falecido. Grande parte da população, ao ver aquele zigue-zague de aviões dançando no céu e deixando um rastro de fumaça, pensou tratar-se de uma nova revolução. No final dos anos 60, o aviador construiu os famosos pedalinhos. Os barquinhos eram próprios para acomodação de 2 pessoas, geralmente casais de namorados, e feitos em madeira. Para o movimento propulsor, o sistema utilizado era o de leme impulsionado por pedais de bicicleta. Funcionou mais ou menos durante 2 anos. Nessa mesma época, o piloto fez um barco com motor de avião, muito veloz, cuja principal ocupação era de puxar esportistas praticantes de esqui aquático. E dando sequência ao seu gênio inventivo, Bertelão arquitetou e edificou um veículo para lá de esquisito, o Demônio, um micro-ônibus meio esverdeado com capacidade para 7 pessoas. Durante algum tempo, esse carro pouco comum fez a festa dos passageiros. Bertelli pilotou também o famoso aviãozinho Teco-Teco, modelo Aeronca de 1934. Na verdade, o aeroplano tinha um apelido de pata-choca, uma vez que era feinho, baixinho e todo torto, semelhante à já mencionada ave. O barulho do motor fazia teco-teco, razão óbvia da segunda alcunha do aeródromo. De 1965 em diante, o aviador fixou residência à Rua Miguel Abiazar, praticamente de frente ao local da cerimônia aos mortos, Toru Nagashi, e quando estava em registro, sempre assistia à cerimônia dos barquinhos. No plano domiciliar, o piloto, segundo informações de sua esposa Pascolina, era bastante calmo e bem-humorado. Não bebia, apenas tomava café e fumava. Tinha também vocação musical e tocava clarinete por partitura. Era muito amigo das 3 filhas, Vilma, Vera e Shirley, e se relacionava bem com elas. Era tão calmo e bom que certa vez permitiu que um barbeiro lhe desse uma aula de aviação, em São Paulo, Largo de Pinheiros, nos anos 50. O aparador de barbas, que era parente ainda, acreditava estar transmitindo seus conhecimentos aéreos para o freguês, que tudo ouvia calmamente. Perto dali, numa calçada, o irmão do aviador rolava de rir com a situação. Em meados de 1980, Bertelli estava doente e veio a falecer no dia 8 de dezembro. Aquele que realizava emocionantes provas com dezenas de modelos, que transpunha a barreira entre o homem e o céu, que deslizava tranquilamente e impassível por entre as nuvens, já não estaria mais entre nós. Após sua morte, como não poderia deixar de ser, Alberto Bertelli foi bastante homenageado em razão de sua importância dentro da aviação brasileira. O aviador fez perto de 40.000 horas de voo. Passou então a ser nome de ruas, estádios e escola de aviação. Em registro, Alberto Bertelli dá o nome ao estádio municipal e a uma escola de 1º grau na Vila Nova. Em São Paulo e Campinas é nome de rua.
Em Arapongas, no Paraná, existe um campo de aviação denominado Alberto Bertelli. Nos anos 90, foi promovido em Sorocaba o terceiro rally aéreo Alberto Bertelli, com provas de navegação, de precisão, teórica e conhecimento, pouso de precisão e com obstáculo. O evento fez parte da comemoração dos 50 anos do Ministério da Aeronáutica, contribuindo ainda para a formação do ranking brasileiro que indicou os representantes do país no Mundial de 1992, na África do Sul. Tal como seu xará Dumont, Alberto tinha o sonho de voar. Conseguiu. Aliás, conseguiu muito mais do que isso. O aviador foi pioneiro em muitas manobras aéreas e, a exemplo do piloto Charles Lindbergh, que pela primeira vez, em 1927, sobrevoou o Atlântico Norte, sozinho e sem escalas, foi muito aplaudido e consagrado pelo público, pelos admiradores e aspirantes à carreira de aviador. Seu nome era sinônimo de aviação, cruzamento de ares, velocidade, ousadia e realização. Eu queria muito compartilhar a emoção que foi fazer esse documentário especial Alberto Bertelli. Apesar de ter lido muitos livros, de ter acompanhado muitas publicações, diversas por sinal, reunir todo esse material foi realmente algo muito especial. Também quero agradecer muito à família Bertelli, que me cedeu todo esse material para fazer esse trabalho tão rico, em especial o Celso Bertelli e o Silvio Bertelli, que são netos do Alberto Bertelli. Também quero agradecer muito ao Nosiel Pedroso. O texto desse documentário que foi narrado é fruto de pesquisa do livro do Nosiel, que foi lançado em 1997. Ele que gentilmente autorizou que eu utilizasse nesse documentário. Essa música que é tocada no documentário é do Iron Maiden. Ela se chama Aces High. É uma versão piano que diz respeito ao segmento de aviação. E queria compartilhar também com vocês, alguns anos atrás, inspirado no mascote Seninha, do Ayrton Senna, nós criamos o mascote do Alberto Bertelli, que tem todos os direitos reservados à família. Para você que é mais saudosista e matou um pouquinho da saudade, realmente é um registro que vai ficar eternizado aí para as novas gerações. E você que é da nova geração, que não conhecia a história de Alberto Bertelli, está tendo o privilégio agora um pouco da história do nosso município. É isso aí, galera, estamos chegando a mais um final do Resenha Registrense. Eu quero mandar um abraço aqui para a galera que comentou o último vídeo, que foi especial do Morro do Votupoca. A minha irmã do meu coração, Adriana Rodrigues, incentivadora aqui do canal. Luiz Carlos Linateuvic, acredito que seja isso o seu sobrenome. Então, forte abraço, Luiz Carlos. E o do Júnior 013, que tem um canal muito legal aí sobre lançamento de motos. Então, sempre eu vejo o Rildo lá na Bicudo Motos Honda, trazendo as novidades, né? Um canal muito legal, estou inscrito. Graciele Ferreira, que está sempre acompanhando aqui o canal. Então, forte abraço, Graciele. Muito obrigado por todas as participações. É isso que faz o canal sobreviver, com a ajuda do meu patrocinador master, que é Deus. Também quero convidar vocês para conhecer o canal do meu irmão Wellington Rodrigues, o Hangar Central, que vai trazer assuntos relacionados a avião. Pesquisa aí no YouTube Hangar Central, já se inscreve se você gosta desse assunto de aviação, assim como nós trouxemos como assunto principal o Alberto Bertelli. Quero indicar aqui o espaço do meu amigo João Lustosa, juntamente com a Larissa Valdoski, o Espaço Zúria, né, que é um espaço holístico, próximo ali a Projeta Móveis, da minha amiga Maria Cristina, alinhamento físico, mental, energético e emocional, Rua Sinfrônio Costa, 892, Sala 3, em frente o Regato. Aqui ele coloca a referência ao Regato, mas eu prefiro a Projeta, tá na mesma calçada ali, tá mais fácil. Trabalho com yoga, massoterapia, reiki, tai chi chuan. Você que gosta do tema, dê uma passadinha lá para conferir. E é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito, aperte esse botão vermelho aqui do YouTube, que muito me ajuda. Enquanto vocês estiverem apoiando o canal, compartilhando, se inscrevendo, mostrando para um amigo, fazendo o canal crescer, vocês podem ter certeza que eu muito vou me empenhar para trazer conteúdos aqui e nos tornarmos registrenses mais bem informados. Então é isso. Forte abraço e eu espero vocês até o próximo Resenha Registrense.